A gravação que você vai assistir agora é do encontro que aconteceu no dia 12 de agosto de 2023 e a gente conversou sobre a sessão 9 do capítulo 25, A Justiça do Céu. Nós enfatizamos a nossa conversa, na nossa conversa, a diferença entre a justiça que a gente aprendeu aqui no mundo e a justiça que um curso em milagres está dizendo que é a real. Nós esperamos que seja útil para você e, se for, por favor, ajude a gente a espalhar essa ideia, né, para mais pessoas, dando um joinha, fazendo um comentário e se inscrevendo no canal, tá bom? Muito obrigada. Bom dia a todos. Gente, super obrigado por vocês estarem aqui. Aqui é o nosso encontro particular para a gente conversar sobre o curso, trazer todas as nossas questões, né? E a gente vai conversando e a gente vai achando, né, a forma como o curso fala, ou vê, ou a gente vê todas as suas próprias mensagens. Eu não sei tirar a câmera daqui, mas enfim. Enfim, ó, o que eu queria, o que eu queria falar para vocês, que esse trecho que a gente começou a ver aqui, que vai começar a ver hoje, esse trecho é a continuação, essa sessão é a continuação da última que a gente viu. E eu queria lembrar a todo mundo, né, fiz isso de propósito, para lembrar todo mundo que quando a Ellen ouviu, né, o ditado, ela não ela ouviu um ditado inteiro, assim, ela não ouviu com capítulos e subcapítulos e nem nada. Então, foi quando Ken Wapnick entrou que eles dividiram, que eles dividiram em capítulos e subcapítulos e tal. E aí é só para a gente ver que, de qualquer forma, eles também estavam guiados pelo Jesus, porque tem uma sequência muito perfeita, né? Muito perfeita. Então, a gente, na sessão anterior, a gente ele fala sobre a justiça de volta para Deus, e aqui ele está falando, né, a justiça de volta, né, para Deus, e aqui ele está falando assim, olha, a justiça do céu como é? Então a gente volta à justiça, vai dando essa justiça ao céu e compreende depois o que é essa justiça do céu, tá bom? Se alguém conseguiu ler, né, essa sugestão e quiser começar a falar sobre um trecho específico, desmuta e vem conversando que a gente vai falando junto, tá bom? Oi, Florinha, fala. Isso, parágrafo 7, sentença 5. Parágrafo 7. Dar um, dar um problema ao Espírito Santo para que ele o solucione para ti, significa que tu queres que ele seja solucionado. Mantê-lo para ti mesmo, para que o resolvas, sem a sua ajuda, é decidir que o problema deve continuar sem solução, não resolvido, perdurando em seu poder de injustiça e ataque. Ninguém pode ser injusto contigo, a não ser que, em primeiro lugar, tenhas te decidido a ser injusto. Então é preciso que surjam problemas para impedir o teu caminho, e a paz tem que ser dispersada pelos ventos do ódio. Então, essa questão dos problemas que a gente vira e mexe, está todo mundo mergulhado em problemas aqui, e a gente entrega o problema, a gente acha que entregou o problema. E para mim é sempre o que eu acho que é uma questão pontual do curso para todo mundo, né? Seja 5 anos de curso, um mês de curso, 900 anos de curso, é a confusão de níveis. Então, assim, já estou vendo que esse problema eu estou inventando para poder, né? Mas eu tenho que lidar com esse problema na forma, preciso resolver o problema na forma, e para resolver o problema na forma é um ou outro. Muitas vezes eu vou olhar para a solução do meu umbigo, porque o ego tem várias soluções aqui, você está com medo, ansioso, ou você está numa ansiedade ali,
E é neste contexto, ao mesmo tempo, que você pratica o curso. Pelo menos é o que eu procuro viver aqui. E muitas vezes você vai resolvendo o problema junto com o ego e vai entregando para o Espírito Santo. Falei, "Olha, Espírito Santo, estou equivocado aqui, estou resolvendo aqui do meu jeito, eu sei que não vai ter solução, vai ter essa solução provisória." É o que me veio quando eu li esse trecho. Eu queria que você clareasse um pouco mais para a gente, porque para mim realmente a questão que pega é sempre essa questão de confusão de níveis, né? Não sei, pelo menos é a sensação que eu tive aqui. E a gente fica, vira e mexe, voltando para o mesmo problema, né? Como se fosse uma autovingança. Aí, de novo, esse problema, gente, vai de novo. Aí vem a solução velha do ego, que é aquela velharia que fica ali. Aí você quer entregar ter paz. Você tem paz. Ai, resolveu. Resolveu nada, voltou. Voltou. Aí, é isso. Não, perfeito, Flora, é isso. É, e você está certa, não é? E está certa mesmo. E esse tipo de confusão vai acontecer ainda um monte com a gente, né? Porque essa confusão de níveis acontece exatamente porque a gente pensa que isso aqui é real, não é? Então, não esconder isso da gente é o primeiro passo, tá? Então, não esconda essa essa forma da gente olhar. Mas o que a gente, vamos lembrar, este trecho, outros trechos, né, desse curso, ele está falando de forma a nos ensinar que tudo aqui deve um dia ser a mesma coisa, tá? Vai ter um dia em que todos os nossos problemas serão iguais. Vai ter um dia em que a gente vai lembrar que nossos problemas são apenas a projeção do nosso mal-estar dentro de um contexto de medo, não é? Então, todos eles são assim. Aí a gente vai tirando a hierarquia, a gente vai tirando aquela história de deixar um problema maior do que o outro, não é? E ao mesmo tempo, vai que você falou um negócio muito interessante, ao mesmo tempo, eu vou aprendendo a solucionar, e assim, e tem que ser sempre devagar, certo, meninas? Porque a gente vai aprendendo a solucionar da forma como o Espírito Santo soluciona, que é ninguém perde, tá? Ninguém precisa perder para que eu ganhe. Mas veja, do jeitinho que você falou, eu estou olhando aqui, o meu problema é esse, na verdade, eu preciso resolver isso agora, e parece que assim, eu estou com medo, né? Sempre é assim, o problema é a presença do medo, né? Então aí eu vou resolver isso da forma como eu dou conta agora. E normalmente né? É, eu ganho para o outro perder, né? Ou eu abro mão do ganho para o outro ganhar, o que dá na mesma, certo? Então, mas tudo isso vem vindo devagar. Quando o que eu penso, e essa é a minha vida mesmo, né? É assim, a gente vai se acostumando a ter a presença do Espírito Santo junto, né? A gente vai se acostumando com a ideia de que ele está sempre com a gente. E aí, esse costume, né? Essa aceitação, entende, de que ele está sempre com a gente, vai fazendo com que cada vez mais eu faça escolhas, né? Escolhas em que eu, em primeiro lugar, que eu não vá me machucar, tá? Em segundo lugar, que eu pense que eu não tenho que machucar ninguém, né? Então, essas escolhas vão acontecendo devagar. E a gente não precisa pensar o tempo todo que nós estamos fazendo confusão de níveis. Nós estamos, ok? A partir do momento em que eu sinto que eu tenho um problema e ele tem que ser resolvido, é isso. E, ao mesmo tempo, também, nós vamos lembrando que quando a gente tem um problema e a gente quer entregar para o Espírito Santo, nossa, eu realmente estou disposta a entregar para o Espírito Santo, mas meu problema tem que ser resolvido dessa forma, tá? Então, quando eu tenho uma forma específica que eu penso que a solução do meu problema tem que ser essa, então essa forma específica já não é uma entrega,
tá bom? Não é que esteja errada. A gente precisava até tirar essa palavra da cabeça, né? Não é que esteja errada, mas ela vai ser de novo, né? Uma escolha falsa, né? A gente está pensando que a gente quer entregar para o Espírito Santo, mas na verdade a gente não quer. Então, e a gente não quer, e também é necessário que fique claro, mesmo para os iniciantes, né? Que eu sei que tem mais iniciantes que não só estão aqui, mas vão ouvir a gente, que nós precisamos de problemas, tá bom? A necessidade de nós termos problemas é a mesma necessidade que a gente tem de manter este mundo de forma, tá? Porque se eu for perdoando, meus problemas eles vão se desmanchando, eles vão se desfazendo, certo? E esse desfazer dos problemas é justamente o desfazer do mundo do ego, ok? Que é, na verdade, a minha identidade aqui. Por isso que eu quero manter este mundo, manter o mundo que eu fiz e que, por sinal, nossa, eu vou encontrando coisas boas aqui para poder, nossa, né? Olha que legal. Então, e o medo, não é? Da entrega total, porque a entrega total, quando a gente não vai é, enxergar mais problema nenhum, essa entrega vai ser mesmo estarmos prontos para que aceitemos o mundo real ou aceitemos que só Deus é real, tá certo? Então, este medo é o que vai sendo desmanchado em cada pormenor, né? Em cada probleminha que a gente vai passando, tá? E nós vamos ter muitos problemas ainda. Mas quando a gente sabe a causa, né? Que é isso, eu quero manter este mundo, é, não fiquem com bronca, não é, de si mesmos. Essa é uma, essa é uma, como é que fala? É uma vontade inconsciente, né, que está regida por medo. Então a gente não precisa se condenar, mas a gente pode chegar no espelho e falar isso, coitadinha de você, né? Nossa, olha só, tem medo do Deus. Ah, não tem problema, tá bom? Então a gente tira o sarro, a gente vai falando um com o outro, a gente tira o sarro na gente mesmo, a gente vai falando, trazendo a lembrança, né, dessa explicação do autor do curso para a gente, tá bom? E aí a gente segue até o próximo probleminha, né? Por isso que eu vivo repetindo, principalmente aqui no Tira Dúvidas, que, assim, quando a gente tem uma coisa pequena para resolver, essa é a hora da gente entregar, ou treinar essa entrega, não é? Quando o problema não é muito importante para a gente, agora é hora, porque a confiança que nós vamos é, adquirindo, né, no Espírito Santo, essa confiança, ela vem aos poucos. E quando as coisas são pequenas, essa confiança vai fazendo um alicerce grande para a gente confiar, tá bom? Eurico, você desmutou? Você quer falar alguma coisa? Perfeitamente. Mais uma vez, bom dia a todos e quero agradecer a Flora pela leitura que fez do trecho e também à professora pelos comentários adicionais. Uhum. Eu faço aqui uma convergência deste trecho com a lição número 90, que é a revisão da lição 79 e 80. E Yeah. parte do que eu vou falar já foi falado aqui, mas eu vou ser explicitamente breve. É dizer que nestas lições 79 e 80, que é a revisão da 90, como me referi, enfatiza o que o texto diz, que a justiça, ou seja, a justiça de Deus beneficia a todos. Ela não é exclusiva, ela é inclusiva. E Uhum. também dizer que o problema é sempre alguma forma de mágoa. Porque nessa perspectiva nós temos, quanto mais mágoas, menos milagres. E a fórmula funciona assim. Se queremos tomar uma decisão de um problema, pequeno ou grande, contextual ou estrutural, a forma que temos que usar é qual será o resultado desta solução. E o resultado tem dois caminhos distintos, claramente. Ou vai ser um milagre, ou vai ser uma mágoa. E o problema, como dizia, é sempre uma mágoa, e a solução é sempre um milagre. Por isso, é interessante o que estamos aqui a falar, em convergência com a lição número 90, porque ela também nos exercícios que temos que fazer, por exemplo, nos diz que
isto representa um problema que eu quero ver resolvido. E que não existe problema à parte, porque os problemas são praticamente um só, ou seja, é o problema da separação. E a separação vem da rejeição. Então, também na segunda parte, nós temos uma abordagem interessante que nos diz que o milagre que está por trás desta mágoa vai resolver este problema por mim. Depois temos a terceira parte do exercício que vai nos dizer que a resposta para este problema é o milagre que oculta. Ou seja, a professora fez referência, quanto mais perdoarmos, menos mágoas teremos. Quanto menos mágoas teremos, mais milagres veremos. E dessa forma resolveremos os problemas com a conexão, ou seja, com a companhia do Espírito Santo. E ali vamos nos desfazendo gradualmente do ego e vamos transformar para o amor, vamos desfazer do medo e vamos para o amor. É esta abordagem que eu queria trazer para todos nós. Muito obrigado e remeto para você, professor. A gente que agradece, viu, Eurico? Muito gostoso, tá? Muito gostoso. Eu acabo ficando sempre aqui, né, no livro-texto, mas o livro de exercícios é a prática disso que a gente está vendo, né? Super obrigada, muito legal, né, meninos, tá? Muito legal. O que também a gente precisa ter bem em mente é que o abandono do medo, né, ou o abandono do ego, ou a aceitação do milagre, isso só vai acontecer se nós perdermos o medo de olhar para o medo, não é? Então, isso vai acontecendo aos poucos, ok? Então, e por causa disso, né, por causa desse ritmo, né, pequeno, como dizia o Ken Wapnick, né, molto adagio com esse curso, entende? Então, isso vai acontecendo aos poucos e todas as lembranças são muito importantes. E é uma delícia você trazer esse trecho para a gente, viu, Eurico? Muito legal, tá? E vamos indo, hein? Ó, mais alguém? Mais algum trecho? Ou do curso, ou do texto mesmo, ou de algum outro lugar? Podemos ir? Fala, Flora. Tem outro trecho que eu separei que também tem uma ponte com a citação do Eurico sobre a questão das mágoas, pelo menos o insight que eu tive agora, a partir desse trecho que eu já tinha grifado, que é a questão das mágoas. Uhum. Parágrafo 9. Os pequenos problemas que guardas e escondes vêm a ser teus pecados secretos. Ou seja, de repente, a leitura que eu fiz aqui foi assim, mágoa, de repente, que eu finjo que está resolvido, entreguei para o Espírito Santo, está resolvido o ego espiritual, que acho que, né, está livre do medo, essa, né, que a gente cai muito nisso. Ou então, mágoas que estão inconscientes e estão vindo à tona, mas eu não me deparei com o fato de que não está claro para mim ainda, né? Uhum. Usando essa ponte com a questão da mágoa, foi o que eu senti aqui, né? Porque não escolheste deixar que eles fossem removidos para ti. Assim, eles ajuntam pó e crescem, até que cubram todas as coisas que percebes, e não te deixam ser justo para com ninguém. Ou Uhum. seja, uma sensação de, de autovingança, né? Uma sensação assim, que a qualquer momento tá tudo bem, aí daqui a pouco, do nada, acontece uma coisa arada ali, você percebe assim, nossa, né? Enfim, uma coisa muito desse movimento que eu sinto que é do inconsciente ficando consciente, quando a gente realmente começa a olhar além do medo. Tá vendo o medo ali, olhando realmente para o medo, né? Não, Então, é o que me veio, o insight que me veio a partir também do que a citação que o Eurico falou sobre essa questão do problema ser uma mágoa, né? Eu sim. queria muito te escutar, ver que insight assim maior. Não, é perfeito. E a gente vai lembrando, muitas situações nós podemos encaixar, né, nessa forma que o Jesus está falando, tá bom? Inclusive, por exemplo,
nossa, eu tenho uma mágoa muito grande, né, de alguém ou de uma situação e tal, e aí eu não posso abrir mão dela, né, porque eu não sei disso, tá bom? É exatamente isso que a Flora tá falando, tá lá no inconsciente. Eu não sei disso, mas muitas vezes eu tô aqui cheia de mágoas e tudo, e eu nem posso abrir mão dessas mágoas, porque essa é a minha identidade. Eu tenho a minha identidade diz, não é, que eu fui vítima deste mundo, eu sou vítima de alguém, então, coitadinha de mim. Uma série de coisas a gente pode encaixar nisso, tá? Uma série de coisas. E volto a repetir, nós não estamos errados, ok? O que nós estamos é iludidos em relação à nossa própria identidade. Tá bom? Então, o Jesus não separa em erros e acertos, ele separa em verdadeiros e falsos, tá? Verdade e mentira, ok? Então, essa minha identidade dolorida, né, vítima de alguém, etc., mantém as mágoas, que mantém os problemas, que mantém o mundo, que é o que eu quero, tá? Tudo está ligado a isso. O que eu quero, na verdade, assim, também não é consciente, não é? Vamos lembrar disso, tá, moçada? Não é consciente. Mas por causa do medo que nós temos, muito grande ainda, um medo de Deus, a gente mantém essa nossa identidade e a gente mantém o mundo que a gente fez, né? Mistura aí também a gente ser super importante, né? Super especial, e olha só o que nós fizemos, a obra que eu fiz, então isso não vale nada, isso não é nada. Então, tudo isso está misturado. E aí, todas essas coisas vêm aos poucos e centrando, né? Centrando no que a gente está falando agora, né? Nas mágoas, a gente não precisa ficar com medo de fazer algo grande ou de achar que a gente precisa fazer algo muito grande e resolver problemas enormes, o problema do nosso, e querer já aceitar Deus, entendeu? E tal, mas a gente vai se concentrar nas pequenas mágoas, não é? Nas pequenas coisas, porque elas o Jesus fala e a gente não acredita, mas tudo bem. Mas ele diz assim, que se nós tivéssemos um problema realmente resolvido, né, nós teríamos resolvido todos. Então, a gente não tem um problema resolvido, totalmente resolvido. O que nós vamos percebendo é que, por exemplo, antes eu tinha uma mágoa, eu tinha uma raiva de alguma coisa, de uma situação, e hoje eu nem lembro mais, sabe? Eu não lembro mais dela. Então, nesse sentido, essa está resolvida, só que ela não é isolada, não é? Porque a mente é o todo, ok? Ela é o todo. Então, outras situaçõezinhas acontecem para que o mesmo conteúdo, não a mesma forma, mas o mesmo conteúdo que tinha aquela lá, que já está resolvida, se apresente novamente. Tá? Então, se apresente novamente, por quê? Porque a minha mente funciona ainda com conteúdo de culpa. Se não fosse assim, eu não ia achar que eu estou aqui. Tá? Ou achar que eu sou essa pessoa, essa persona, essa marionetinha ou essa personagem, né, tal, do jeito que todo mundo fala, tá bom? Se eu já tivesse aceitado tudo, resolvido o conteúdo, eu já não pensaria que eu estava aqui. É por isso até, né, que a gente não deveria endeusar ninguém. Tem corpinho? Tá fazendo parte de todo esse arsenal de mentirinha, né, de ilusão, ok? Se tem corpinho, faz parte disso aqui. Então, a gente não precisa endeusar ninguém, tá bom? Lembrando que o próprio Jesus fala ali, olha, nós somos iguais, ele fala, tá? Nós somos iguais, então você não me deve reverência. Mais ou menos ele fala, não me idolatre, eu só sou o seu irmãozinho mais velho, então não me idolatre. Então a gente não idolatra ninguém, certo? Que aparentemente tem um corpinho e a gente se põe no mesmo, né, no mesmo patamar de igualdade, e aí a gente consegue, então, diminuir os medos, tá? Porque o medo, a base do medo é diferença, como a gente já falou várias vezes.
Certinho, moçada? Alguém quer falar alguma coisa ou separou algum pedacinho do trecho? Oi, fala, Eurico. Ó, tem que desmutar e Per- começar a falar, porque muitas vezes eu não estou enxergando. Perfeito, obrigado. É, agradecer mais uma vez essas duas introduções e dizer que no texto há uma parte que nós lemos que um pequeno aborrecimento pode representar um véu que esconde uma grande fúria. Ok? Então, temos que começar, como a professora fez referência, tratar dos pequenos aborrecimentos na perspectiva de mudar elas de modo diferente do medo para o amor. E o exemplo prático que funciona para mim é, temos uma estrada e temos o nosso lado direito da estrada e o nosso lado esquerdo. O nosso lado direito vai representar o amor, o lado esquerdo vai representar o medo. Então, e no meio é a neutralidade, mas não existem pensamentos neutros. Ou estamos, aquilo que a professora disse, para Jesus, ou é certo ou é errado. Ou estamos no lado esquerdo, que é o medo, ou estamos no lado direito, que é o amor. E o curso nos pede, nos ensina a passarmos para o lado direito, sempre, que é o amor, para se desfazer do ego e do medo. Então, nós colocamos o pequeno aborrecimento, as pequenas mágoas do passado, do presente, e refletimos. Eu quero ver isto de modo diferente. De modo diferente vai dar amor, porque as mágoas representam medo, as mágoas representam o ego. E esse exercício feito constantemente, durante o dia, durante a semana, durante o tempo, nos vai equipar a termos uma mente virada a ver as coisas de modo diferente e desta forma eliminar os pequenos aborrecimentos e as mágoas e passamos para o amor. Obrigado. A gente que agradece, viu, Eurico? Muito obrigada, tá? E é isso mesmo. Nós temos apenas duas formas de ver, tá certo? Mas, né? Mas, vejam, escolher o amor, para nós, estudantes desse curso, significa olhar para o medo, tá? Então, olhando para o medo, né, perdendo o medo de olhar para o lado esquerdo, né, para a estrada da esquerda, a gente perde o medo de olhar e porque a gente já tem a comparação do Espírito Santo, certo? Então, assim, aí a gente olha para aquela estrada e fala, ok, ela está ali. Neste momento eu posso escolher esta aqui, tá? Isso significa que eu olhei para ela e percebi que ela é um medo, ok? Não, essa troca nem sempre é imediata, tá bom? Eu tenho o exemplo de um aluno, que eu acho que eu já contei isso para vocês aqui no Tira Dúvidas, que ele fala que ele tinha muitos problemas com a mãe dele, e aí ele entrou no apartamento dela, e aí ele olhou e ela já começou a reclamar, e tinha um corredor comprido, e ela começou a reclamar, reclamar, reclamar. Aí ele foi ficando com uma fúria, né? Uma grande fúria. E aí ele foi entrando no corredor e pensando: o Espírito Santo está aqui, o ego está aqui. Então, qual dos dois? E entrando devagar e falando: agora eu escolho o ego, entende? Foi lá e falou um monte de coisa para ela. Ele já tinha consciência que ele ia se sentir muito culpado, mas aí ele ficou, né, possesso, mas falou um monte de coisa para ela, depois se sentiu culpado, mas tudo bem. Por quê? Porque ele tinha consciência de que escolheu o ego, tá? Então, essa é uma grande diferença para a gente. Fale o Ignês. Olá, Aí, bom dia. bom dia. Eu gostaria que eu achei que essa parte enfatizou muito ser para todos, né? Que o milagre, a justiça é para todos, não é para uns e para uns sim, para outros não. Eu queria que você enfatizasse se é isso mesmo, como é isso, especialmente a última frase, né? O que é de Deus pertence a todos e é devido a todos. Obrigada. Não, eu que agradeço, só que eu vou voltar, né? Você pegou a última e eu vou pegar a primeira, tá bom? A primeira frase do parágrafo 1, ok? Olha só. O que pode ser, além de arrogância,
pensar que os teus pequenos erros não podem ser desfeitos pela justiça do céu. E o que pode significar isso, senão que eles são pecados e não equívocos, para sempre incorrigíveis e que devem ser enfrentados com vingança e não com justiça. Então, é a mesma coisa. Eu te agradeço imensamente, Wig, porque essa foi a primeira frase que eu falei, ó, isso aqui é tudo que o curso quer dizer, tá? Então, ó, nós estamos aqui, o que nós, assim, por que a gente está nesse mundo, tá? Por causa da culpa, ponto final, tá bom? Não tem outro motivo de nós estarmos aqui, tá? Para dissolver essa culpa, que é produto do medo, certo? Então, para dissolver essa culpa, a gente vai fazendo, aceitando, né, esses milagres, ou aceitando a correção da mente, que não é feita por nós, que é feita pela parte da mente que ainda pensa com Deus, não é? O Espírito Santo, ou Jesus, que é a ideia manifestada do Espírito Santo. Então, veja, nós vamos corrigindo isso. Obviamente, a primeira coisa que vai acontecer com a gente, que aconteceu, lógico, né, comigo, com todas as pessoas que estão há mais tempo estudando esse curso, é assim, mas espera um pouco, os crimes hediondos, eles vão entrar aqui nesse raciocínio? Então, eles vão entrar nesse raciocínio quando a gente está aceitando o que o curso está falando com a gente, nós estamos aceitando que nós temos dois níveis no que ele está falando. Então, no nível 1, tudo é o mesmo. No nível 2, que a gente está conversando aqui, nós estamos falando, nós estamos tentando aceitar que esse mundo é uma ilusão e tal, nós estamos tentando. Neste nível 2, nós vamos pegar os crimes hediondos ou as mágoas que a gente tem, sabe, aquelas lá que a gente tem também, que na verdade para cada um de nós foi hedionda, certo? Porque não adianta a gente fugir disso, então a gente vai dissolvendo devagar, para chegarmos nisso aí que o Ignaz chamou atenção para a gente agora. Ou é para todos, ou o perdão é para todos, ou não é para ninguém, tá? Então, seguindo só seguindo mais um pouquinho, tá bom? Olha só, essa aqui, né? Ou a gente veja bem, nessa segunda linha, vou repetir bem rapidinho. E o que pode significar isso, né? A gente achar que alguns erros não são perdoáveis, né? Então, o que pode significar isso, senão que eles são pecados e não equívocos e não erros, para sempre incorrigíveis e que eles devem ser enfrentados com justiça, com vingança e não com justiça. Estás disposto a ser liberado de todos os efeitos do pecado? Não podes responder a isso? Eu não posso dizer que eu estou pronta para ser liberada de todos os efeitos do pecado, que eu acho que os erros que eu cometi não significam nada, né? Eu não posso responder a isso enquanto não vês tudo o que a resposta acarreta. Vamos lá, vou continuar um pouquinho aqui, tá? Pois se respondes sim, isso significa que deixarás todos os valores deste mundo em favor da paz do céu, que é o que a gente tinha falado antes. Eu não acho isso muito possível neste momento, certo? Eu não acho porque o medo que a gente ainda tem, muito inconsciente, está sendo trazido para a consciência, e aí então eu vou perdendo esse medo, então eu vou aceitar a paz do céu, mas não ainda, senão eu não ia achar que eu estou aqui nesse corpinho, ok? Nenhum único, sentença 6, nenhum único pecado tu reterás, e não valorizarás nenhuma dúvida de que isso seja possível, não valorizarás nenhuma dúvida de que isso seja possível, de modo que o pecado seja mantido em seu devido lugar. Nós precisamos desses erros imperdoáveis aqui, porque este é o contexto deste mundo. Se isso for dissolvido, o mundo desaparece, ok?
Então, é por isso que a gente vai mantendo. E vejam, o Jesus não está bravo por isso, ele só está mostrando para a gente que é assim que funciona a mente, ok? Então, o que deves dizer é que a verdade agora tem maior valor do que todas as ilusões, e reconheces que a verdade tem que ser revelada a ti, porque não sabes o que é. Vejam, vamos lá, voltando lá na frase, na última frase dessa sessão, que é o Ig falou. Ou a justiça de Deus é para todos, ou não é para ninguém. Vamos juntar com uma coisa que a gente vive falando, mas que é difícil da gente aceitar? Não tem nada fora da minha mente, tá? Como assim, não é? Não tem ninguém além de mim, não tem nada fora da minha mente. Veja bem, se não tem, então o protagonista, como se fosse coadjuvante, né, e tudo mais, sou eu, sempre eu, eu. Aí, se eu achar que o que um de vocês fez é um erro, sabe, muito pesado, muito imperdoável, que não pode ser dissolvido na minha própria mente ou no meu próprio julgamento, automaticamente isso acontece comigo. O que eu não vejo de direito em você, eu não vejo de direito em mim. Eu não posso ver nada fora do meu próprio contexto, ok? Para a gente que se vê como um indivíduo, com um monte de indivíduo, isso é extremamente difícil. E é extremamente difícil a gente aceitar isso que o Jesus está falando. É assim, ó, você percebe guerra em algum lugar? Então, essa guerra é interna. Você percebe um defeito em algum lugar? Então, esse defeito é interno. Você percebe alguém melhor do que você? Então, essa percepção é interna, sempre na comparação, tá? Sempre para manter este mundo como ele é. Então, e isso assim, ó, todos, mas entrar em contato com esse poder que está bem esclarecido, né? Está bem esclarecido, não digo, mas bem claro ali no começo do livro-texto, né? Que muitas vezes a gente vai lendo e a gente pula algumas coisas, mas esse poder mental que nós temos é muito assustador. É muito assustador. Veja, aqui no mundo, a gente tem o discernimento do certo e do errado, tá? Então, e isso encobre o discernimento de que não tem certo ou errado na realidade, né? Em Deus, ok? Tudo é falso ou verdadeiro, tá? Fala, Valéria, de repente a gente junta tudo. Diz, amor. Oi, bom dia a todos. Com relação ao que o Eurico falou, eu fiquei pensando, que ele falou, né? O lado direito, o lado esquerdo. E aí depois ele falou nessa estrada do meio. Eu fiquei pensando, gente, mas se a gente só ficar pensando, né, entre bem e o mal, a gente vai sempre estar nessa dualidade, nesse mundo dual. E de repente esse caminho do meio é a solução, porque tudo aqui, né, é ilusão. Tanto o bem quanto o mal. Tanto que a gente tem como é que a gente fala? Eu esqueci agora, aqueles amores que a gente tem, esqueci. Especiais. Especiais. Uhum. Então, eu fiquei pensando, gente, mas aí, se a gente ficar sempre nessa, e você sempre fala assim, que as coisas boas, né, às vezes o bichinho que a gente tem é tudo um reflexo, ainda é só um reflexo desse amor de Deus. Então, de repente, essa estrada do meio pode ser o caminho para a gente sair daqui. Não importa o que está me acontecendo de bom, o que está me acontecendo de ruim, é tudo ilusão. Eu sei que é Uhum. difícil a gente pensar nisso a todo momento, mas é para a gente refletir. Eu, pelo menos, pensei, né? Será que essa estrada do meio não é a melhor para a gente começar a dissolver e não dar tanta importância, né? Óbvio, né, que quando acontece uma coisa boa, é bom. Mas Claro. aqui, nesse mundo, ainda é ilusão, porque essa coisa boa um dia vai acabar. Não é? Bom, pelo menos É foi isso que isso eu mesmo, não. raciocinei. É isso mesmo, e está certíssimo. O caminho do meio, na verdade, a gente pode falar assim que o caminho do meio é a real entrega, né? Então, esse seria, porque assim, escolher o amor em detrimento do medo é o que vai nos levar a este caminho do meio,
tá bom? E aí, então eu vou me tornando cada vez mais observador, não é? Mas para eu escolher isso, para eu entender isso, segundo nós, alunos desse curso, tá bom? Eu preciso perder o medo de olhar para a estrada, da estrada do medo, tá bom? E aí, quando eu vejo que ela é só um medo, que eu estou olhando para isso como, nossa, algo muito concreto e verdadeiro, aí eu vou lembrando, né, que não é nada disso, sabe? Então, a estrada do meio é realmente o nosso objetivo. Aí a gente pode até lembrar aqui, né, aquele estado, tu não tens que fazer nada, tá? Imagina para mim, que nasci trabalhando, né? Como é que eu vou fazer isso? Sabe, ó, imagina, né? Então, assim, como eu não tenho que fazer nada? Então, eu não tenho que fazer nada nesse sentido, transformando tudo, não é? Aí, vamos jogar lá para a frase que a Wig falou e para uma parte, se eu não me engano, no capítulo 15, né? Que fala do Natal. Então, a gente vai, aí ele fala do ano novo, na verdade, né? Faz com que esse ano seja diferente, fazendo com que todas as coisas sejam iguais, tá? Então é exatamente isso, Valéria. Já já a gente vai estar lá, hein? Lá no caminho do meio, só observando, né? O que é bom, o que é ruim, tem pesos iguais para tudo, tá certo? E o que é muito ruim vai ter peso, o mesmo peso do que é um pouco ruim. Aquilo que é muito bom vai ter o mesmo peso do que aquilo que é razoavelmente bom, e a gente vai continuar. O caminho do meio é sempre, né? Só que para a gente entender isso, nós ainda temos que saber que nós temos essa escolha, não é? Tá bom? Melhorou? Ficou bom assim? Não, ficou perfeito, obrigada. Era Ai, só para a gente entender, porque senão, Isso, né, pode parecer que é sempre esse um e outro. Se a gente continuar aqui, a gente sempre vai continuar aqui. A gente tem que exatamente. pensar que aqui é tudo igual, Isso tá? é Demora um tudo. pouquinho. Às vezes a gente, mas é tudo igual, e a gente Isso. vai. Mas Então também, tá. antes de eu ler aqui no chat, vamos lembrar de uma coisa que a gente às vezes fica meio perdida nisso, né? É assim, essa é uma compreensão teórica e extremamente importante, né? Extremamente importante. Então, assim, nós estamos indo para o caminho do meio. Aí, veja bem, enquanto alguma coisa for importante para a gente aqui, precisa ser respeitado, né? Precisa muito ser respeitado, porque se isso não for respeitado, às vezes a gente fala de coisas que o mundo diz que são as coisas não fúteis, né? E acha um desprezo às coisas fúteis. E aí a gente esconde da gente mesmo que a gente tem essas coisas, sabe, essas escolhas fúteis. Que eu gostaria de alguma coisa fútil, né? E tal. E nossa, que horror! É mais uma manobrinha do ego para nos manter presos à culpa. Então, o respeito a si mesmo é muito importante, tá? Fala, Eurico. Exato. Obrigado. Eu me referia aos pensamentos neutros, ou seja, na Aham, neutralidade entre o amor e o medo. Basicamente, não é um caminho do meio. Na verdade, é a linha que cruza entre a esquerda e a direita, ou seja, entre o amor e o medo. uhum. Obrigado. Ah, não, obrigada, é isso mesmo. A gente vai falando, vai reforçando isso na nossa mente, certinho? Deixa eu ver o que a Cíntia pôs aqui, ó. Udina, bom dia. Quer falar primeiro? Fala aí, depois eu leio o chat. Não, eu só entendi o seguinte: ele está dizendo entre amor e o ego, Deus e o ego, e a conversa foi entre o bem e o mal. Eu acho que são duas coisas um pouco diferentes, não? O caminho do medo entre o Deus e o ego, o caminho do meio, eu acho que deve ser evitado. A gente tem, aliás, é impossível, né? Nós só temos dois caminhos. Temos que escolher amor ou ego, não é isso? Aqui, Ednan, então é assim, ó, vamos ver se, aí você vai falando comigo, tá? Ó, aqui no mundo dual, né, aqui que a gente, nesse mundo que a gente fez, nesse mundo dual, nós temos esses dois caminhos, tá? Ou é um, né, ou é medo e ego, ou é amor Deus, que na verdade é o reflexo do amor de Deus que a gente tem aqui, tá certo?
Aí, encontrar o caminho do meio é deixar todas as coisas iguais. Por quê? Porque mesmo o medo, né? Mesmo o medo, ou mesmo uma coisa muito ruim e tudo, ela ainda vai estar com o status, que é um status, né? Que o curso vai pondo para a gente, é um status de ilusão, ok? Então, o caminho do meio seria eu ficar cada vez mais com uma capacidade de observar e não achar que aquilo possa ser real. Não sei se ficou mais claro. Ficou mais claro isso? Sim, melhorou. Melhorou, amor? Então tá bom, tá? Então a gente vai aumentando a nossa capacidade de observador e vai cada vez menos reagindo, não é? As coisas, por exemplo, se eu achar que eu preciso de sei lá, qualquer coisa que o mundo valoriza aqui para eu ficar bem, para eu ficar em paz, para eu ter valor e etc., eu vou me agarrar a essa coisa e eu vou continuar com medo. Se ela tiver um peso, né, de ilusão, entende? Eu vou achar o meu valor independentemente dela. E aí, então, eu estou observando. Eu sou uma observadora que acho que a coisa muito ruim é uma ilusão, a coisa muito boa é uma ilusão. Então, é um estado mental em que a gente vai se tornando cada vez mais observador. Tá bom? Obrigada, Ok, viu? Obrigada, porque isso daí esclarece muito para todo mundo. Eu vou ler o obrigado. chat agora, amores, porque daqui a pouquinho a gente termina a nossa reunião, tá? Ó, então a Cintia está falando assim: quando você fala eu, é a mente única e ilusória. E não é a Cíntia, não é o João, não é a Maria, não é isso? Aí a Cíntia, consciência individual, é o efeito, é o reflexo, a projeção da minha vontade inconsciente da mente única e ilusória. Isso mesmo, tá? Isso mesmo, Cíntia. Então, quando eu falo eu, é bem assim, ó, né? E vai entrar, vamos entrar bem agora nessa parte que a gente separou para hoje, tá? Que é assim, a justiça do céu, ok? Quando eu falo eu, então eu vou sou eu, Maria Amélia, esse indivíduo que é uma projeção mesmo da mente única, mas é esse indivíduo com essa história, com essa família, com essa vivência, com essas percepções e etc. Tá? Então, sou eu mais o ego, ok? Então, sou eu mais o ego. Quando a gente fala, e nós estamos aqui inseridos dentro deste contexto dual, por isso eu falo eu, ok? Quando a gente deixa num estado mental, tá bom, gente? Não existe lugar, não existe. Quando a gente fala, por exemplo, do mundo feliz do Espírito Santo, não é um lugar, não é uma coisa, não é nada, é um estado mental, ok? Então, neste estado mental em que eu aceito que eu estou aqui, mas eu não sou eu mais, eu já estou unida ao Espírito Santo, ok? É um estado mental que ainda não é a realidade, mas é um estado mental em que eu aceito essa união. Então, veja bem, para nós falarmos disso aqui, né, que eu quero juntar isso mesmo. Quando a gente fala da solução dos problemas, da solução das mágoas, que foi o que a gente mais enfatizou, né, nessa parte de hoje, e da igualdade, eu não posso fazer isso eu, tá? Eu não posso fazer isso eu. Porque se for eu que faço isso, eu já vou excluir outras pessoas ou algo fora de mim. Então, tem que ser algo de fora desse sistema de pensamento, que é que um curso em milagres chama de Espírito Santo. Então, essa parte da nossa própria mente vem e corrige, tá? Corrige. Maria Amélia, nunca vou me ver igual a vocês. Até me acho muito parecida, né, com as meninas, mas eu sou mais diferente dos meninos. Então, euzinha, não vou achar a igualdade. Mas quando eu aceito, euzinha, vou aceitando aos poucos, tá? Que tudo, na verdade, é uma projeção e eu preciso dessas diferenças, só que essas diferenças estão me trazendo dor. Então, eu decido que eu não posso ser professora de mim.
tá? Eu tentei ensinar a mim mesma e ensinei errado. Então, agora eu aceito um professor que vem de fora, ok? Então, Cíntia, eu não sei se isso ficou claro, mas, ó, realmente, os indivíduos, quando eu falo eu, né? Eu mais o ego, e aí, quando a gente tiver num estado mental em que a gente aceita a unicidade, a gente nem compreende esse estado mental aqui, tá? Pensando dualmente. Mas quando eu estiver nesse estado mental, eu vou saber exatamente isso que você falou. Essa consciência individual é o reflexo, é a projeção da minha vontade inconsciente de ser um indivíduo, de ser, de estar, né, a parte de Deus, ok? Que é uma vontade inconsciente, que é um desejo inconsciente, insano, bobinho, mas é isso que fez esse mundo. Então, a partir disso, eu começo a me respeitar como indivíduo, porque se eu me respeito, eu não tenho mágoas de que venham, que parecem que vêm de outras pessoas, reconheço que a minha mágoa, ela é uma interpretação, apenas uma interpretação, e aí então eu me abro para outra interpretação que não vem de mim, tá? Amores, não sei se a gente ficou claro isso para vocês. Aqui tem uma. A Ana está falando aqui, né? A empresa eu, entre aspas, está com um custo muito alto, porque todos os dias eu me demito e sou recontratada. Então é assim mesmo, né? A gente se demite porque a gente não aguenta essa dor e depois a gente se recontrata para manter esse mundo, tá? Mas ó, se ficou também ou alguma dúvida ou se ficou assim alguma coisa que vocês gostariam de falar, a gente pode anotem aí e no próximo encontro daqui a 15 dias a gente fala sobre isso, tá bom? Ó, muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada por compartilhar as coisas aqui, porque a gente pode ajudar outras pessoas ali que vão assistir a nós, tá bom? Um beijo no coração de cada um, meninos, tá? E aí essa Beijo, gravação Maria. vem daqui a algum tempo, tá bom? Beijo, Muito beijo. obrigada, viu? Beijo, Obrigada a gente. todos. Beijo, Obrigada. tchau, 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 lindos. tchau.